financeira, conquistar um futuro promissor e ter uma melhor relação com o seu dinheiro. Tudo isso em um só lugar com um time de especialistas de ponta. São as ações listadas nas bolsas, os fundos de investimentos, fundos imobiliários. Embarque nessa jornada com a gente você também. Saiba mais em bmcnews.com.br/class ou escaneie o QR Code que está aparecendo na sua tela. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira, hoje é dia 7 de novembro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento, estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro nessa tarde de otimismo para o Ibovespa. Quinta alta consecutiva. E quem imaginou que hoje não teríamos uma alta, pelo menos até este momento, está enganado. 0,5% de elevação no Ibovespa, chegou a tocar e ultrapassar os 119 mil pontos, agora perdeu um pouquinho, quase batendo ali os 119, mas ainda 118.960 nessa recuada. Mas mesmo assim, um dia de otimismo no Ibovespa, principalmente sustentado com o cenário doméstico, porque se a gente olhar para as principais commodities e as principais empresas que sustentam, né, que tem maior peso no Ibovespa, Vale e Petrobras estão tomando aquele famoso calor nesse dia de terça-feira, principalmente porque quando a gente olha o minério de ferro e o petróleo muito influenciados com toda a situação envolvendo a China, a balança comercial chinesa demonstrou muitas importações e menos exportações do que era previsto, sinalizando talvez até mesmo uma desaceleração global. E aí, o que acontece, né? Toda essa movimentação, o que acontece com toda essa situação da China é desaceleração global, é menos demanda global, principalmente com essas commodities. O petróleo, inclusive, né, aprofundando uma perda bastante importante, perdendo mais de 3%, chegou a tocar ali, quase tocar os $81 o barril, nesse momento $82,09. Na máxima intradiária, $85,19. Inclusive, a gente falava bastante ao longo dos últimos dias, petróleo vai para 100, 120, 150, aonde vai chegar o petróleo com toda essa situação geopolítica no radar, com toda a movimentação no Oriente Médio, se escalar a guerra, se não escalar a guerra, o que pode acontecer? Exatamente toda essa questão muito presente nas análises. E claro, né, além de toda a questão geopolítica, é justamente a questão da demanda e da oferta globais, né? A oferta reduzindo, com a Arábia Saudita e Rússia comprovando e continuando com os cortes de produção, e aí tentando puxar o preço um pouco mais para cima, mas o cenário global puxando o preço lá para baixo.
Como eu disse, o cenário doméstico acaba puxando bastante, tendo bastante impacto na precificação dos ativos aqui no Brasil, principalmente depois de uma ata do Copom e algumas falas dos próprios dirigentes do Banco Central. E, claro, do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já precificando os 2 próximos cortes, falando que, claro, tá difícil, né, dar algum guidance, tá difícil de trazer alguma perspectiva mais para frente, mas mesmo assim já contratando 100 bips de corte nos próximos meses, nas 2 próximas reuniões. O Gabriel Galípolo, diretor de política monetária, disse que o Banco Central está atento aos riscos de inflação, está atento a toda essa movimentação, mas aí quando a gente olha para a inflação, olha para esse petróleo em queda, talvez os analistas falem, ok, a inflação está já num ambiente um pouco mais benigno, talvez a gente vai ter que reprecificar de novo, só que para baixo as pressões inflacionárias. É justamente isso que acaba mexendo, né? Todo o cenário da curva de juros aqui no Brasil, a gente vê um arrefecimento, a gente vê um fechamento da curva de juros, impactando bastante nas empresas de uma movimentação mais doméstica, que se sustenta e tem toda a movimentação do ciclo doméstico aqui em bastante alta. Só para trazer a percepção, olha só, ela figurando de novo entre as maiores altas e dá-lhe maiores altas. Magazine Luiza, 17,5% de alta, a maior alta do dia com essa movimentação toda aí. Já Grupo Casas Bahia, que tentou até mesmo uma subida um pouco mais forte no dia de hoje, sobe cerca de está praticamente no 0 a 0. 0 a 0 Grupo Casas Bahia. Mas é justamente isso, né? A gente trazendo os principais destaques, trazendo as movimentações, em dia que Brasília está muito no radar também. Parece que a questão fiscal, não que tenha sido resolvida, mas pelo menos mudança de meta por enquanto, não vai ter. Existem percepções lá de Brasília que o governo vai aceitar discutir a meta ou tentar rever a meta só a partir do fim do ano ou até mesmo em março do ano que vem. Nesse momento, enquanto a lei de diretrizes orçamentárias está sendo debatida, está sendo discutida no Congresso para ser apreciada, por enquanto a meta permanece 0. O que acaba trazendo uma certa sobrevida ou até mesmo uma melhora no ambiente, até mesmo para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já que bateu o pé e tem defendido com unhas e dentes a posição de que a meta deve permanecer 0. Pelo menos um norte, né? O norte da meta 0, por mais que a maioria do mercado acredite que essa meta 0 não vai ser entregue, vai ficar mesmo ali entre 0,5% e 1% de déficit do Produto Interno Bruto no ano que vem. Brasília também está discutindo a reforma tributária, discussão muito forte no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça. O relatório do senador Eduardo Braga foi lido, foi discutido, foi debatido e aí algumas exceções acabaram sendo incluídas no texto, tanto é que Eduardo Braga agora vai fazer uma solicitação, uma nova solicitação para o Ministério da Fazenda para entender exatamente qual deve ser a alíquota final com essas novas emendas, com essas novas exceções que acabaram sendo colocadas. O que o mercado está monitorando é o impacto disso na carga tributária, na capacidade de atração de investimentos, na simplicidade do sistema tributário brasileiro e, claro, no impacto nas empresas, no impacto no setor de serviços, no impacto que a gente vai sentir ali no dia a dia. É isso que o mercado quer saber e é isso que estamos monitorando neste momento. E é exatamente isso que a gente vai seguir conversando aqui com o Marcos Saravalli, que já está na bancada para a gente continuar a nossa conversa, ou pelo menos pontapé inicial da nossa conversa dessa terça-feira. Fala, Saravalli, muito boa tarde, bem-vindo, tudo em ordem? Boa tarde, muito obrigado pelo convite, pela recepção, por esse espetacular preâmbulo aqui. Muitos assuntos hoje, Saravalli. Muitos temas. A gente fala assim, ó, que nem louco para conseguir abordar tudo, porque tem muita coisa acontecendo. E como dizem até na ata, né, do Copom que a gente acabou de ver,
a dinâmica está tão forte, né, que tinha um cenário na semana passada, escreveu, não leu, né, já mudou completamente o cenário. Né? A Selic cedeu. Já esteve positivo, já esteve negativo, né, porque o cenário está tão dinâmico, né, a curva já abriu, já vem um diretor do Fed, fecha de novo e aí atrapalha todos os juros lá fora, mas esse tem sido o cenário internacional, muita incerteza. Em poucos dias de novembro a gente já teve, de quarta-feira para cá, né, vamos fazer um recapitular. Quarta-feira para cá a gente teve, o rally de Natal chegou, esse foi o principal recado dos analistas investidores. Aí de lá para cá a gente teve mais um dia volátil, começando a semana bastante volátil. E hoje o mercado simplesmente esqueceu os riscos de curto prazo, resolveu comprar, como o Felipe falou logo na entrada, a gente teve dados bastante ruins da balança comercial, sobretudo de exportação na China, mostrando que não só a economia chinesa, mas todos os seus parceiros comerciais podem estar passando por um processo de acomodação. Né? A gente começa o ano de 2024, esse vai ser o principal assunto, qual vai ser o ritmo de crescimento da economia mundial. E por aqui no Brasil, lógico que todo assunto em relação ao fiscal. Mas os investidores não querem olhar o copo meio vazio, querem só entender que o ministro Haddad, o ministro da Fazenda, vai ganhando tempo, vai ganhando discurso, talvez ganhando um pouco de voto de confiança e talvez um cenário ainda possível de manutenção, né, da nossa meta fiscal para 2024 esteja bem próximo. Mas também falas do presidente ao longo da tarde, ele trouxe volatilidade sobretudo para alguns bancos. Na verdade, o banco, né, o Banco do Brasil, está mais volátil hoje, nessa terça-feira, por conta de algumas falas do presidente nosso, né, o presidente Lula, aqui falando da possibilidade, né, de conceder crédito mais barato utilizando os bancos públicos. Quando a gente fala de banco público, pelo menos listado em bolsa, a gente está falando de Banco do Brasil. Então, as ações estão mais voláteis, né? Acho que esse é um assunto para a gente pincelar nessa terça-feira. Deixa eu só fazer um parênteses, Saravalli, rapidinho antes de você continuar a sua apresentação. Que o Banco do Brasil está despencando. Não, porque o Banco do Brasil é o único banco que está no negativo hoje, entendeu? A gente vê Itaú 2,9%, vê Bradesco 2,5%, a gente vê Santander, até o Santander 1,5% de alta e o Banco do Brasil caindo 0,4%. Então, justamente consequência dessas falas aí do presidente, a gente pode abordar isso logo mais, mas só para trazer esse parênteses, que é justamente isso, num cenário otimista para banco, inclusive com o resultado de Itaú, a gente vai falar um pouco daqui a pouco, mas o Banco do Brasil é o único banco que está caindo nesse momento. E já respondendo uma possível pergunta, né? É muito difícil a gente entender o quanto deveria cair uma ação hoje, né, dentro dessas falas do presidente. Mas primeiro a gente precisa recapitular. Usar, assim como o subsídio da gasolina, subsídio ou crédito barato, enfim, até utilizando palavras aí de outros economistas, a gente pode fazer até um paralelo em relação à meia entrada. É lógico que todo mundo quer, todo brasileiro quer meia entrada, né? Mas, no final das contas, se tiver um pagando, ele vai ter que pagar 100 mil reais numa entrada para subsidiar todos os outros. A conta não fecha. Então, é mais ou menos isso. O crédito vai ficando talvez mais escasso, vai ficando mais caro, né? A gente tem menos espaço para queda de juros. Lógico que o mercado não quer dar um peso hoje para essa informação, né? Talvez seja assunto para 2024, mas quer dar um peso, sim, para o desempenho das ações do Banco do Brasil. Então, como o Felipe ressaltou, por que hoje está descolando? Porque a gente volta àquela preocupação de utilizar os bancos públicos para subsidiar o crédito. Isso, né, alguém vai pagar na conta e um dos principais agentes que acabam sofrendo, pagando uma parte dessa conta é o acionista de bancos ou de empresas públicas aqui no Brasil. Então, essa é uma das principais preocupações hoje, né? Repetindo, o presidente falou publicamente, né, assim como trouxe volatilidade cerca de uma semana atrás em relação à meta fiscal, está trazendo essa preocupação em relação aos bancos. Será que os bancos vão ser utilizados novamente? E lembrando, né, eu não tenho problema nenhum, não tenho desafio nenhum, assim, não tenho preocupação nenhuma em relação a Petrobras investir mais, os bancos do Brasil investir mais, mas desde que seja com um retorno que traga um impacto positivo para a sociedade. É importante ter crescimento econômico, geração de empregos, mas também um retorno
para o acionista, para a sociedade como um todo. Então, a preocupação já com o Banco do Brasil, né? Então, essa acho que é o título, a manchete dessa terça-feira, né? Meia entrada, né, para o crédito no Brasil, né? Pois é, Saravalli. E não só Banco do Brasil, é que o Banco do Brasil a gente consegue monitorar via bolsa, né? Empresa de capital aberto. Exato. Mas se a gente for ver Caixa, a gente vai ver BNDES, a gente vê algumas outras instituições estatais, né? Concedendo talvez um crédito um pouco mais subsidiado, tem que ver na linha final do balanço qual que é o retorno disso, né? Se tiver retorno, beleza, porque a gente sabe que o próprio Banco do Brasil acaba fazendo um crédito subsidiado, principalmente para o agronegócio, né? Tem uma importância muito grande nesse setor e acaba trazendo um retorno. A gente viu o retorno do agronegócio no PIB. Talvez tenha que analisar esse impacto mais para frente para saber se dá retorno ou não, ou se acaba sendo, né, mais uma conversa um pouco mais para palanque ou para eleitores, né? A princípio, o mercado está lendo muito mais essa segunda opinião do que a primeira. Porque para quem viveu, né, anos passados, governos anteriores, a ação nesse momento já estaria despencando, né? Assim como foi a Petrobras no primeiro semestre, até os últimos meses, particularmente a Petrobras excluindo um pouco dessa queda do petróleo no mercado internacional, a gente vê um ativo que está se valorizando muito. Por que está se valorizando muito em 2023? Por conta da continuidade da gestão e da execução da companhia, né? Continua uma companhia muito rentável, né? Entregando bons projetos, entregando boa rentabilidade, entregando bons dividendos, né? Tudo mais constante. Então, o Banco do Brasil, provavelmente o mercado não está vendo nenhuma grande ruptura, né? Ninguém está falando que a rentabilidade do Banco do Brasil em 2024, ninguém comentou, não vi. Depois o Felipe me corrige se eu estiver errado. Ou amanhã a gente vai ver o principal assunto aí dos relatórios dos grandes bancos, dos analistas, né? A rentabilidade do Banco do Brasil vai despencar em 2024. Acho que ninguém vai falar isso, ninguém está colocando isso no preço. Mas começa a ter o aumento da preocupação, a gente já está vendo esse desconto. Então, o Banco do Brasil, historicamente, é um ativo mais descontado, até como a gente compara com o Itaú, que são rentabilidades relativamente próximas, mas sempre aquela preocupação. Existe um motivo para ter esse desconto excessivo. Mas já respondendo em relação ao Itaú também, já sinaliza que os próximos balanços devem vir bons, né, saudáveis, nos grandes bancos listados. Então, é importante acompanhar a agenda corporativa. Tá? Então, esse é o recado aqui em relação ao subsídio, mas acho que não é um assunto para esse ano e o mercado não está querendo comprar esse assunto nesse ano. Subsídio, eu digo, crédito mais barato para algumas linhas específicas. Ali falas do presidente ainda bastante abertas, né? Bastante subjetivas, mas o mercado querendo ler ou querendo talvez não ler, né? O que foi no passado recente, aí, sobretudo em relação à rentabilidade de Petrobras, de Banco do Brasil, né? As principais empresas públicas, né, listadas em bolsa. Saravalli, você comentou, né, a questão da China e eu queria puxar um pouco esse assunto, porque a gente viu toda essa movimentação da balança comercial e talvez até essa sinalização de desaceleração econômica, o que acaba puxando, né, a gente viu o preço do petróleo para baixo, né? Essa desaceleração e até mesmo grandes questionamentos sobre a China talvez não tenha preocupado o FMI, que divulgou inclusive uma notícia falando que a China deve crescer, o que foi prometido, até um pouquinho mais, né? Acima dos 5% esse ano. O que acaba, de um lado, trazendo otimismo, do outro lado, trazendo um pessimismo, né? Como que a gente interpreta, né, esses sinais divergentes, mas o mercado interpretando mais para desaceleração, porque a gente vê toda essa questão do petróleo aí caindo, né? Como que interpreta esses dados aí, Saravalli? Qual que é a sua visão, né? Como que você está percebendo essas notícias aí a respeito de crescimento da China? Lembrando que, se a gente olha para o Ibovespa hoje, Vale Petro caindo, talvez consequência disso. Até acho que, se for a memória, ontem, né, também o Itaú trouxe uma revisão de PIB chinês para cima, né, buscando ali um patamar acima de 5%. Está virando consenso, pelo menos, com os dados recentes, mas provavelmente tanto Itaú e FMI não tinham essa balança comercial na mão com as suas projeções. Então está virando consenso de que a China pode entregar um crescimento de 5% nesse ano de 2023.
2023, ou 5,2%, 5,3%, acima da meta de 5%. Agora, quando a gente vê uma balança comercial bastante fraca, sobretudo no lado das exportações, a China, a gente lembra também que tem uma dependência muito grande aí, da sua produção destinada a outros mercados, né? Vamos lembrar sempre o caso, acho que mais simples de entender aqui, é o caso do aço, né? Eles têm uma capacidade de produção ali de bilhões de toneladas, 1 bilhão de toneladas, é um número gigantesco. Grande parte disso fica no mercado local, mas uma parte também representativa vai para a exportação. A hora que quem está consumindo, quem consome aço chinês, até o Brasil consome aço chinês, Estados Unidos, Europa, diversos países asiáticos estão com um ritmo mais fraco, a economia chinesa também traz preocupação. Então, acho que a minha preocupação, não só 2023, mas é talvez uma possível revisão para baixo do crescimento econômico chinês, econômico mundial, para 2024. Vou fazer um paralelo aqui para você que está aí no seu Profit, enfim, que está acompanhando. Pessoal, acabou de sair o resultado da Gerdau. Daqui a pouquinho, no terceiro bloco, a gente comenta em mais detalhes. Mas a Gerdau, por exemplo, é uma companhia que ela depende de Brasil, ok, a gente conhece aqui, né, o famoso aço longo, né, construção civil, mas depende muito, e é onde está dando margens muito boas para a Gerdau, é os Estados Unidos, é o mercado norte-americano. Se a gente tiver uma China que já está exportando menos, né, está tendo decepção com exportação, de onde está vindo essa decepção? Talvez da Europa, talvez da Ásia, talvez dos Estados Unidos. Então, para mim, né, para a gente estar olhando um pouquinho mais para o mercado de ações, né, investimento em ações aqui na B3, a gente precisa começar a olhar, mas qual que é a empresa que eu estou posicionado? Será que não pode ter não só receitas menores, mas margens menores em 2024? E aí eu trouxe a preocupação. Quando a gente olha para a Gerdau, beleza, até inclusive já fazendo aqui uma informação importante, eles anunciaram dividendos aí muito bons, dá tempo de comprar ainda. Resultado, lógico, ainda modesto por vários motivos, né, por conta de preço, enfim, mas até que veio até melhor das expectativas. Mas para 2024, como é que você trabalha essa expansão e as margens para 2024, sobretudo no mercado norte-americano? Essa é a preocupação, né? Porque se a gente tiver uma recessão, tiver um crescimento muito fraco, a Gerdau, infelizmente, é uma das empresas que pode ser impactada, né? Então é importante acompanhar também as reuniões, os calls, os resultados, para entender um pouco dessa dinâmica global, né? Mas, só para terminar, um outro ponto aqui em relação ao petróleo, eu acho que a gente chega, talvez, o patamar de petróleo, a grande discussão é, talvez o patamar de petróleo, lógico, sem envolver conflitos adicionais piorando, né, um ambiente geopolítico, tudo mais constante, talvez não seja tão otimista em relação aos $90, mas um patamar um pouquinho mais baixo. Porque se a gente olha os dados de produção norte-americana, né, quando a OPEP, toda vez que a OPEP fala vou reduzir a produção, a Rússia fala, a Arábia Saudita fala vou reduzir a produção, quem que liga a sua torneira para acelerar o investimento? É os Estados Unidos. Os Estados Unidos está acelerando muito a sua capacidade de produção também de petróleo. Então até a OPEP está se questionando qual seria o preço ideal de petróleo, né? Mas a princípio, e só para elencar o último tema, né, que vamos ver se a gente traz aqui amanhã, talvez não tenha atualizado ainda hoje, mas com esse preço de petróleo a gente, talvez, que eu falei ontem aqui, né, a gente volte a ter um preço de gasolina aí com prêmio, né, em relação à paridade internacional. Então era tudo que o atual governo, todo mundo, todo brasileiro gostaria, mas é um assunto também que possivelmente está sendo discutido internamente da Petrobras nesse momento. Né? Saravalho, eu não quero dar um spoiler aqui, mas na minha colinha aqui, ó, tá assim, Abicom, 1% de defasagem. Ou isso seja, de ontem. Que saiu hoje, referente a ontem, né? 1% de defasagem. Vamos fazer uma conta simples assim, se o petróleo está caindo 2, teoricamente amanhã... Zerou, né? Zerou, vira positivo. O diesel está zerado, a defasagem. A gasolina está 1% de defasagem. Ou seja, está vendendo 1% mais barato, que não é muito assim para precisar fazer uma mudança no preço, né? Aí, se virar para positivo, talvez haja. Mas aí na minha colinha aqui, para fazer as perguntas para o Saravalli, ruim para as empresas, bom para inflação. E aquela meta revista de ontem do Itaú, que saiu de 4,6 para 4,9. Vai rever de novo? Quando seria essa revisão? E aí a gente discute, né, até mesmo as casas mais otimistas que já têm um viés um pouco mais
de olhar para a inflação para dentro da meta, né? Talvez esteja mais dentro da meta ainda, né? Aí eu vou até fazer uma frase de biscoito chinês aqui, né? Feliz daquele economista do Boletim Focus que nunca revisou seus números, né? Então talvez seja o melhor, né? Quem revisou câmbio esse ano, né? Câmbio esse ano já foi 4,5, já foi para 5, já foi tudo, né? Esse ano. Quem nunca revisou... 4,90, 5,10 e vamos embora. Quem que nunca revisou, está no mesmo número ali, 5,5, se fala a memória, para 24, né? 5,5. Tá ok, né? Quem revisou inflação para esse ano também já foi de tudo, né? Já foi 6%, já foi 4,5%. Então, para quem está, o Boletim Focus essa semana manteve ali nos 4,63, tá feliz, né? De não ter feito essa revisão. Mas vamos acompanhar aqui, né? Se a Bicom ficar positivo, ou seja, nossa gasolina ficar mais cara, e quantos dias, é a pergunta para você que está na audiência, né? Quantos dias, se ficar positivo, quantos dias a Petrobras pode vir com esse assunto, né? Então deixa a polêmica no ar e nas redes sociais, se a gente pode ter possivelmente ainda uma nova redução de gasolina. Mas é surpreendente, realmente, essa depreciação do petróleo no curto prazo por conta de preocupação. E eu acho que, minha opinião, a gente vai começar a ver cada vez mais o assunto também de recessão nos Estados Unidos. A gente está falando muito pouco desse assunto, mas é um assunto que esse preço de petróleo, né, e essa balança comercial chinesa tem que colocar muito isso na conta, né? Acho que é um cenário horrível, assim, um cenário horroroso. A princípio não, o mercado não está colocando isso na conta. Está querendo só olhar para o lado positivo. A curva de juros está fechando. Mas é um assunto que a gente precisa trabalhar, considerar para 2024 cada vez mais, né? Esse petróleo está arrefecendo porque está olhando só um lado, o lado da demanda, né? O lado da demanda tem expectativa de crescimento menor. É importante acompanhar nas próximas projeções de OPEP, Agência Internacional de Energia, outras agências, em relação à demanda, né? Mas surpreendente essa queda de petróleo, né? Esse cenário todo. No fim das contas, né, Saraiva, você falou das revisões do Boletim Focus, o pessoal deixa como é que tá para ver como é que fica, mas é interessante porque, né, se a gente for olhar para a inflação, né, e aí o Banco Central sempre fala, né, o risco mais de alta, o risco mais de baixa, permanece com a percepção do risco de alta, pelo menos segundo a ata de hoje, toda a questão externa, né, que ainda tem bastante movimentação. Citou o evento geopolítico que talvez não esteja fazendo preço. Então, boa parte, né, não toda a parte, mas uma parte considerável dos riscos altistas de inflação do Banco Central acaba se dirimindo aí nessa queda bastante forte do petróleo dos últimos dias para cá, né? Se a gente lembrar que a gente falou, poxa, a Arábia Saudita, a Rússia vai continuar cortando, né? Vai manter os cortes de produção, eles querem jogar o preço lá para cima, eles têm essa intenção, não estão conseguindo, né? A demanda está fraca, não está conseguindo. O Banco Central agradece e fala obrigado, nas próximas reuniões eu vou refazer minhas contas aqui, mas obrigado petróleo, né? Que está me ajudando aí talvez a manter o meu plano de voo. Provavelmente se fosse escrever a ata hoje, né? Com os dados de hoje, ele poderia até estar falando de riscos baixistas, né? Externos, né? A gente já teve um fechamento da curva, não foi nenhum espetáculo, mas fechou bem a curva, ou seja, a percepção de risco internacional, ela diminuiu de 2, 3 dias para cá. A percepção de risco de um contágio geopolítico na cadeia produtiva, nos custos internacionais, né, no petróleo, na energia, também caiu. Então, uma série de fatores internacionais que o Banco Central nessa ata deu um peso muito grande, de 2 dias para cá, de certa forma, aliviou. Talvez o que ele deveria dar um peso maior em relação à atividade econômica internacional. Então, essa percepção que a gente precisa entender. Então, ele deu um peso muito grande em relação à incerteza internacional, mas da reunião de quarta-feira para cá, menos de uma semana, a gente está vendo uma volatilidade, uma mudança muito drástica da percepção de risco, né? E a gente começa a olhar uma atividade mais fraca, né? Alguns números mais fracos, a gente começa a ter essa percepção de que teremos, né, talvez até um lado para a inflação mundial benigno, né? Então, você reduz um pouco a percepção de petróleo, reduz um pouco a percepção de contágio do risco geopolítico,
reduz um pouco a percepção de custo, né, de capital nos Estados Unidos menor. Então, se o Banco Central estivesse escrevendo hoje, provavelmente esse balanço de risco, né, ou ele ia falar para o lado positivo, não acho que é um exagero, mas ele com certeza ia ter um peso menor nesse ponto específico, né, que é a incerteza global. Isso que não deu nenhuma semana, né, Saravalli? Não Foi deu, quarta-feira da semana passada, a gente está lendo a ata hoje, terça-feira. Imagina a ata do Federal Reserve, que demora 3 semanas para sair. Como que as coisas podem mudar nesse cenário, né? Eu espero que em 3 semanas eles mudem bastante o texto, né? A gente vai ler, vai falar, ficou no passado. Toda essa loucura. Para quem lembra, né? O pessoal acha que nem usa mais naquele branquinho, né? Só mudou a data ali. Né? Só muda a data. É isso aí, Saravalli. São 2h59. A gente segue acompanhando aqui a movimentação no mercado. 0,5% de alta no Ibovespa. Retomou os 119 mil pontos. Tentando sustentar, né? Esses 119 mil pontos, mesmo com Vale e Petrobras em queda importante, né? Inclusive, a gente estava falando da Gerdau também em queda aí, mesmo com dividendos, mesmo com um resultado até mais ou menos interessante ali, em linha, né, com o que era esperado, a gente vê Gerdau caindo. A gente vai para o intervalo, então, daqui a pouquinho retornaremos aqui no nosso BMC Market, a gente vai trazer mais informações, vai trazer nossos convidados e, claro, né, mais análises aqui do Marcos Saravalli. Continue com a gente, BMC Market volta daqui a pouquinho. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Convocação para a Assembleia Geral. A Vortex e a VX Pavarini, na qualidade de agentes fiduciários da 15ª e 22ª emissão de debêntures da Light Serviços de Eletricidade S.A., convocam para a Assembleia Geral de Debenturistas. Se você é debenturista dessas emissões, vote pelo WhatsApp. Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou envie uma mensagem para 11 4210 4670. No WhatsApp, siga o passo a passo com a nossa assistente virtual. Para saber mais, acesse vortex.com.br. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, nessa terça-feira, 7 de novembro de 2023, 3h02, hora inclusive da gente já chamar o nosso convidado dessa terça-feira, José Eduardo Daronco, analista da Suno, já está aqui conosco. Muito bem-vindo, seja bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo, muito boa tarde, José Eduardo Daronco. Boa tarde, pessoal. O prazer é todo meu. Vamos falar um pouquinho sobre as companhias. Acho que o papo vai ser bem interessante. O papo bastante interessante. A gente tem a pauta aqui, né? E queria falar, obviamente, de notícia boa, né? A gente tentando
puxar para as notícias boas, repercutindo o resultado dos bancos. Só que a gente comentava mais cedo aqui a respeito da declaração do presidente Lula a respeito de um crédito subsidiado por parte de bancos públicos. E a gente percebe essa movimentação, inclusive divergente, do Banco do Brasil com os demais bancos no dia de hoje. Daronco, queria entender um pouco da sua visão, né? Qual que é a grande cautela que o mercado tem em relação a isso? Como que você analisa essa situação e se realmente, né, pesa para Banco do Brasil essa situação, pode pesar forte aí para Banco do Brasil essa situação colocada hoje pelo presidente Lula? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto que sempre volta à tona, né, dado o controle estatal no Banco do Brasil. Quando a gente olha para a precificação do ativo, hoje o Banco do Brasil negocia 0,8 vezes o valor patrimonial, né? Quando a gente olha o balanço do banco, o valor patrimonial é basicamente dinheiro. Então, o banco hoje negocia com deságio em relação ao seu patrimônio líquido. A minha visão é que muito disso já está no preço, sempre foi precificado no Banco do Brasil uma interferência, principalmente na parte do crédito, né? Eu acho que, tal qual na Petrobras, o maior risco é o preço da gasolina, no Banco do Brasil, o maior risco, sem dúvida, é o banco começar a originar crédito sem lucratividade, o que aconteceu em 2015 e 2016, né? Aí o banco teve que mudar a carteira e fazer vários ajustes, que foi muito negativo. Eu acho que a declaração de hoje do presidente Lula, sem dúvida, é negativa, mas a minha análise é que o principal banco público que deve subsidiar e deve expandir no novo governo é o BNDES. Tá? Eu vejo que, por exemplo, alguns sinais. A diretoria do Banco do Brasil, por exemplo, foi escolhida vinda de profissionais de carreira, né? Todos os diretores escolhidos, eles mudaram no início do ano, mas tem mais de 20 anos de carreira no banco. Então, eu acho que muito disso já está no preço, tá? Boa. Daronco, muito boa tarde. Posso só mudar de assunto aqui, completamente? Depois a gente volta para Banco do Brasil, mas só ter uma percepção de Itaú, né? A sua leitura em relação ao resultado do Itaú, que saiu ontem à noite, na verdade. E sempre tem aquela percepção, né, em relação ao que vai ser a reação no dia seguinte, né, dos papéis. Mas como é que é a sua leitura, já que em termos de lucro, em termos de rentabilidade, acho que veio bem em linha, porque o mercado esperava, e sempre tem aquela leitura, números muito bons, muito fortes, mas qual que é a velocidade, a pergunta é qual que é a velocidade, qual que é o ritmo de crescimento de dois principais indicadores de um banco, né? A expectativa de expansão das carteiras de crédito, quando a gente fala mais para 24, né, como é que você vê isso? E segundo ponto, que talvez não seja uma preocupação no curto prazo, mas é sempre preocupação no Brasil em relação à inadimplência. Não trouxe nenhum salto, nenhuma percepção de risco, mas tem uma preocupação muito grande, até o governo tem sinalizado muito do nível, né, de endividamento das famílias, né? Como é que você vê essas duas principais variáveis, tendo o principal banco privado aqui no Brasil, conseguindo entregar um retorno muito forte, mas o ambiente talvez em 2024 seja um ambiente mais desafiador, né, de ritmo de crescimento e de qualidade, né, desse crescimento das carteiras de crédito? Não, perfeito, acho que a pergunta é excelente. Do lado da carteira de crédito, o crescimento da carteira de crédito vai explicar um pouco essa inadimplência mais controlada. Quando a gente olha um pouco para trás, a gente vê que o Itaú ele foi um dos bancos que menos cresceu a carteira de crédito nos últimos 2 anos. Então, teve naquele período pós-pandemia, no meio da pandemia, na verdade, que os juros caíram muito, Bradesco e Santander, eles cresceram muito a carteira de crédito, principalmente com uma qualidade inferior, né? Eles cresceram a carteira de crédito para um público de mais baixa renda, e isso acabou se traduzindo numa inadimplência maior. O Itaú, por outro lado, ele foi mais conservador e continua sendo mais conservador. Isso possibilitou que ele mantivesse uma inadimplência muito abaixo dos pares privados, né? Isso, obviamente, tem se refletido na cotação
quando a gente compara Itaú vis-à-vis com o Bradesco, vis-à-vis com o Santander. Dito isso, o crescimento da carteira do Itaú foi bem modesto, né? Ano contra ano cresceu algo em torno de 5%. É algo muito mais crescer a inflação do que ter uma expansão de crédito. Mesmo o Itaú podendo crescer a carteira de crédito. Porque o indicador importante é o índice de Basileia, né? Para a gente entender a alavancagem do banco, a gente vê que o Itaú está com um índice muito saudável. Considerando que ele vai continuar adotando uma postura mais conservadora, e os executivos deixaram isso muito claro, né? Ou seja, não vão expandir muito a carteira de crédito, muito provavelmente a gente deve ver um aumento, uma elevação do payout, ou seja, da distribuição de dividendos em 2024, tá? Um pouco da minha opinião. E à medida que o banco não cresça a carteira e mantenha a carteira mais conservadora, lembrando que o Itaú ele tem uma presença muito grande, uma concentração de pessoas de classe média alta, que historicamente tem uma inadimplência estruturalmente menor, a gente não deve ver nenhuma surpresa, tá? Eu acho que você falou que o resultado veio em linha, né? O mercado já esperava um lucro líquido próximo de 9 bilhões de reais, teve o impacto da venda da operação na Argentina, né? A operação era deficitária, mas foi um impacto mais contábil. No próximo TRI a gente já não deve ver isso. Então, eu continuo bem otimista com o Itaú. Eu acho que vai ser um dos bancos que mais tem conseguido navegar no meio dessa tempestade. Porque quando a gente pega o sistema financeiro nacional, a gente vê que a inadimplência subiu muito, principalmente no cartão de crédito. Daronco, nessa questão ainda, né? Hoje, inclusive, saiu até uma fala aí do CEO do Itaú, né? O Milton Maluhy Filho, falando a respeito de toda aquela discussão a respeito do rotativo do cartão de crédito, aquela possibilidade de criar um teto, né? Para esse tipo de crédito. E ele dizendo ali que isso pode impactar as operações, pode trazer até mesmo, como ele chamou, de cortar muitos clientes, né? Se a gente está discutindo, né, uma inadimplência, uma qualidade do crédito, isso como afetaria essa questão no próprio Itaú, né? Essa discussão de impor um limite do teto do rotativo. Esse é um crédito qualificado? É um crédito que estimula muito a inadimplência? É um crédito ruim? É um crédito bom? Como que fica essa análise dentro do balanço do Itaú, se houver essa discussão mais para frente, se ela for para frente e mantiver esse teto aí do rotativo do cartão? Perfeito. Sem dúvida negativa, tá? Eu acho que para todos os bancos vai ser negativa, porque acaba que os juros ele é uma consequência natural da inadimplência, né? Da possível inadimplência do cliente, o banco precifica esse risco e dá o cartão para a pessoa. À medida que você cria um teto para esses juros, você naturalmente retira de muitas pessoas a possibilidade de acesso desse crédito. Se vocês lembrarem, há 10 anos atrás, ter cartão de crédito não era algo comum, né? Até porque tinha vários custos, tinha custo de anuidade, nunca foi barato ter o cartão de crédito, né? Uhum. No passado recente, principalmente pelo fator tecnológico, a gente viu uma democratização do acesso, né? Então, vários players entraram nos segmentos mais difíceis, e os segmentos mais difíceis aqui, no geral, são a baixa renda, né? Porque, no geral, o público de alta renda acaba sofrendo menos nas crises. Nas crises, a gente fala que a pessoa de alta renda não vai ganhar aumento, mas a pessoa de baixa renda muito provavelmente vai perder seu emprego, perder sua renda e acaba, obviamente, não conseguindo arcar com as suas obrigações. Então, assim, de maneira geral, essa fixação de teto ela é negativa para todo o setor financeiro, incluindo o Itaú, mas quando a gente faz um raio-x de todos os bancos, eu vejo que o Itaú vai ser um dos que menos vai sofrer. Ele vai perder receita, muito provavelmente ele vai ter que reduzir a base de clientes, principalmente baixa renda, mas quando a gente pega
os demais bancos vão sofrer muito mais, tá? Principalmente aqueles que têm uma exposição à baixa renda maior. Caso do Bradesco, caso do Nubank, por exemplo. Bom, o Daronco, até isso fala em memória que foi uma pesquisa capa do jornal do Valor Econômico de hoje, falando um pouquinho sobre a utilização do juros sobre o capital próprio, né, das companhias. E a gente sabe que tem uma discussão, principalmente em relação a bancos, né? O setor financeiro poderia ser fortemente impactado, né, dependendo do cenário. Como é que você vê, né? Você acha que pode ser um racional para, por exemplo, se desfazer das posições ou ficar mais cauteloso? Como é que você vê esse tema em relação ao Itaú, Banco Brasil, enfim, todos os bancos, né? Ou pelo contrário, será que os bancos também vão caminhar e se aproximar das demais empresas, né? Setor industrial, serviços, e acelerar essa utilização, né? Já que a gente está numa iminência talvez de mudanças? Como é que você vê esse assunto, né, impactando lucratividade e, consequentemente, dividendos, né, do setor financeiro como um todo? Perfeito, essa também é uma ótima pergunta. Eu acho que, assim, só dando um passo atrás, quando a gente estuda a história da implementação do juros sobre capital próprio, existe muita crítica, etc., mas porque, no geral, a gente acaba não entendendo que o juros sobre capital próprio ele foi um instrumento muito importante. Por quê? Porque é uma forma de você remunerar o acionista pelo patrimônio líquido da empresa, né? E, no geral, a maior parte das empresas que estão capitalizadas está nos bancos, né? Que eles precisam estar muito capitalizados, precisam estar com um balanço muito robusto. Então, o juros sobre capital próprio, ele incentiva a empresa a reter capital, né? E a gente já viveu a crise de 2008, etc. A gente sabe quão importante é ter um sistema financeiro robusto. A gente viu, por exemplo, esse ano, alguns bancos americanos quebrarem, né? Isso tem um impacto muito nocivo para a economia, principalmente pela própria confiança das pessoas de deixarem o seu dinheiro, os depósitos, no sistema financeiro nacional. Então, quando a gente fala da extinção do Instituto, do juros sobre capital próprio, sem dúvida, ela é muito negativa, principalmente para banco, que são as empresas que mais estão capitalizadas, né? Eu, no início dessa discussão, sendo bem transparente, eu achava que o governo ia acabar com ela mesmo. Hoje, eu acompanho um pouco essas discussões. Eu já acho que vai haver se acabar, eu acho que vai haver uma regra de exceção para o setor bancário, porque eu acho que precisa-se de incentivos para que os bancos se mantenham altamente capitalizados. Quando a gente pega, por exemplo, os principais bancos brasileiros, a gente vai ver que o índice de Basileia está muito acima do mínimo legal, né? Aqui incluindo o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, entre outros. Então, se houver essa extinção, muito provavelmente a gente vai ver os bancos acelerarem a distribuição, não só de juros sobre capital próprio, mas como de dividendos. Então, qual que é a minha visão para o setor bancário caso isso se concretize? A visão é negativa, porque a alíquota efetiva ela vai aumentar, ou seja, os bancos vão pagar mais impostos, mas a gente vai ver uma distribuição em massa, muito provavelmente, desse patrimônio que hoje está nos bancos para os acionistas, tá? Maravilha. Daronco, agora tentando pegar um pouco dessa conversa do resultado do Itaú, pegando um retrospecto também que a gente viu do resultado do Santander e tentando projetar um pouco para os demais bancos, né? A gente sabe que o Itaú parece que está disparado, né? Lá na frente, como algumas pessoas dizem, até mesmo escolhido como o top pick do setor, é a empresa mais redondinha ali do setor, que acaba trazendo os melhores resultados. Mas a gente tem também, em breve, né? Banco do Brasil, tem Bradesco sendo monitorado aí no radar. Você vê esse ambiente também um pouco mais propício, um pouco melhor para os bancos, pegando esse retrospecto de Santander e Itaú, imaginando que os resultados de Banco do Brasil
e Bradesco venham também em linha com o esperado, venham também com números interessantes. Só pontuando, né, que Bradesco, a gente vem comentando alguns trimestres dos resultados não tão interessantes, algumas dificuldades e tudo mais. Talvez esse trimestre a gente possa ver alguma coisa fora desse retrospecto, ou vai vir mais ou menos o que já tem apresentado nos últimos trimestres? Perfeito. Vou separar Banco do Brasil e Bradesco, eu acho que eles vivem momentos muito distintos. O Banco do Brasil, ele tem uma carteira de crédito muito focada no agronegócio. Em termos de relevância, é o maior banco financiador do agro no Brasil. Para vocês terem uma ideia, hoje a carteira do Banco do Brasil gira em torno de um pouco mais de R$1 trilhão, e hoje mais de 300 bilhões é o agronegócio. Então o agronegócio vem performando muito bem. Historicamente, ele tem uma inadimplência sensivelmente menor do que carteira de DPF, carteira de PJ, e isso tem se refletido nos bons resultados do Banco do Brasil. A nossa opinião aqui é que o Banco do Brasil deve divulgar novos resultados fortes, né, em linha até com o que já vinha sendo divulgado. Hoje a gente vive um momento, poucas vezes a gente viu isso na história, mas um banco público, né, o Banco do Brasil, tem um ROI, um retorno sobre patrimônio líquido muito parecido com o Itaú, que é conhecido historicamente como sendo o banco mais rentável do país. Quando eu olho para Bradesco, a situação é um pouco diferente. Você muito bem comentou, ele vem trimestre a trimestre divulgando resultados muito ruins, né? Uma rentabilidade muito abaixo da média, etc. Eu acredito que o terceiro trimestre deve continuar bem difícil, tá? A gente viu o pico da inadimplência no estado do Santander, no Itaú veio estável, provavelmente no Banco do Brasil a gente viu o pico também. Muito provavelmente a gente deve ver pico no Bradesco nesse tri, tá? Eu acredito que o resultado vai começar a melhorar a partir do quarto trimestre, e daí gradualmente ele vai retornando ao patamar histórico. Mas ainda vai demorar um pouco para a gente ver o Bradesco ter aquela lucratividade que a gente vinha há 2 anos atrás. O Daronco, até falando de lucratividade, a pergunta não sei se o Daronco está nos ouvindo, a pergunta é, com o crescimento talvez num ritmo menor das carteiras de crédito, eu fico com dúvida, que nem você falou, ou os bancos, que eu acho que publicamente os bancos nem podem falar isso, né? Mas eles teriam que ser muito seletivos. Até eu estou vendo aqui a expansão da carteira de crédito em alguns segmentos do Itaú, na entrevista que o presidente acabou de dar. Varejo ali, já foi uma participação, varejo, eu digo assim, agência mesmo, bem maior, perdeu espaço e estão focando muito ali na média e alta renda, o segmento deles ali, o Personalité, enfim, algumas marcas ali que eles têm na alta e média renda. Então talvez ali eles tenham uma expansão maior ou maior rentabilidade. A minha pergunta é como a gente consegue, assim, com um crescimento modesto, se traduzir em expectativa de expansão de ROI, né, de retorno sobre o patrimônio. Ou a gente está batendo realmente num pico, né, num all-time high de retorno sobre o patrimônio. Difícil ver o Itaú entregando 22, 23, 21, já é um patamar excessivamente alto. Enfim, como é que você vê a expansão de rentabilidade, como você estava falando, o Bradesco, o que poderia fazer o Bradesco ou o Itaú ou o Banco do Brasil expandir retorno daqui para frente, né? Não, perfeito. Em relação a Itaú, eu não vejo muito espaço, tá? De fato, ele já é um dos bancos com maior retorno do mundo, né? Então, eu não vejo muito espaço, a não ser que a gente veja uma inflação muito alta no Brasil, tá? O que, nas nossas expectativas, a gente não deve ver uma inflação de 10%, como a gente viu na pandemia. Dito isso, eu acho que é o topo, tá? No ROI do Itaú, ele deve operar de 20% a, no máximo, 22%, não mais do que isso. Agora, quando a gente olha para o Bradesco, por exemplo, a gente tem um espaço muito grande de crescimento, né? Até porque hoje o Bradesco tem entregado um ROI de 11%, né? É muito abaixo do que o banco entregou nos últimos 10 anos.
muito por conta da alta da inadimplência. O Bradesco ele acabou crescendo a carteira em créditos assim, mais difíceis, complexos, de menor qualidade, né? Principalmente aquele crédito pessoal. O crédito pessoal é aquele que você saca sem dar nenhuma garantia e sem não ter nenhum colateral, né? Diferente de você financiar um imóvel, que você dá o imóvel na garantia. Você financiar o carro, você dá o carro como garantia. O financiamento, o crédito pessoal, você só pega o dinheiro e vai pagando as parcelas, o que obviamente se traduz em uma inadimplência maior, mas ele tem igualmente um juros muito maior. Eu acho que o Bradesco ele vai gradualmente melhorar esse ROI, tem que melhorar, na verdade, porque hoje o ROI dele está abaixo do custo capital, né, o custo capital dos acionistas, e é por isso que a ação caiu bastante. Eu acredito que deve retornar para os patamares históricos. Eu acho que o Bradesco ele tem algumas dificuldades adicionais em relação à rentabilidade dos outros bancos. Então, eu acho que ele ficou um pouco para trás nessa guerra tecnológica, nessa guerra de melhorar a experiência do usuário. A gente vê, por exemplo, o Itaú sempre foi benchmark, né? E até por isso que ele tem um apelo do público de alta renda muito maior. Mas a gente vê, por exemplo, Banco do Brasil investindo massivamente em tecnologia e isso já se traduzindo em resultados. Por exemplo, ontem de manhã, a BB Seguridade, que é a seguradora do Banco do Brasil, divulgou o resultado e divulgou um forte resultado, né? Então, obviamente, o Banco do Brasil ele tem 2/3 da BB Seguridade, a maior parte do lucro da seguradora vai para o banco, e a gente consegue perceber uma melhora muito grande na evolução de venda de seguros, por exemplo. E quando a gente pega a rentabilidade do banco, a gente vê que vender seguros é algo muito rentável. Eu acho que o Bradesco ele tem tido um pouco dessa dificuldade em crescer em alguns seguros que são bastante rentáveis, por exemplo, seguro de vida, seguro prestamista. O Bradesco hoje é a maior seguradora de planos de saúde do Brasil, isso é uma vantagem, mas no último ano, nos últimos 2 anos, o setor tem sofrido bastante com um aumento de sinistralidade, então, invariavelmente, a seguradora sofreu, mas a gente deve ver uma recuperação gradual, tá? Eu acho que a gente não pode perpetuar esse nível de rentabilidade para o Bradesco. Eu acho que, muito possivelmente, a gente esteja vendo o fundo para o Bradesco e o topo para o Itaú. O Daronco, agora uma última pergunta aqui da minha parte. A gente vê os resultados, obviamente, e a reação do mercado, né? Hoje o Itaú subindo bem, tendo, né, um ânimo um pouco maior, Banco do Brasil segurando um pouco por conta de algumas declarações e tudo mais. Mas diante desse cenário e da expectativa dos resultados que ainda vão sair e tudo mais, você vê preço justo para essas ações? Você acha que a reação do mercado está ok, está em linha com o esperado? Você vê mais upside ainda para essas instituições financeiras? Ou o cenário ainda está um pouco pesado, não dá para projetar muito que vai ter lá na frente, o preço já está ok nos preços atuais? Perfeito. Eu acho que assim, quando a gente pega a foto de uma maneira geral, a gente vê que a Bolsa Brasileira existem muitos ativos num preço muito abaixo do seu potencial valor, tá? Não são todas as empresas. Eu acho que tem muitas ações que caíram porque a qualidade deteriorou. Teve a questão de muitas, principalmente varejistas, que estão mais alavancadas, o cenário piorou, né? E por isso acabaram desabando. Eu acho que quando eu olho para os bancos, e aqui eu falo de todos, eles estão possivelmente no menor múltiplo dos últimos anos, tá? Bradesco e Santander, uma parcela dessa queda é acertada, digamos assim, dado reflexo da queda nos resultados, mas eu vejo upside nos 4 principais bancos. Aqui na Suno a gente prefere o Banco do Brasil, nosso top pick, mesmo com o risco de ser uma estatal, o risco da intervenção do governo, a gente entende que hoje o Banco do Brasil entregando um ROI de 20, ele não poderia ser negociado
abaixo do valor patrimonial, né? Porque ele está gerando muito valor para o seu acionista. A gente está falando do banco, que distribui 40% do seu lucro líquido e paga 12% para o seu acionista, né? Pagando 40% do lucro é um dos maiores dividendos da Bolsa. Então, a gente entende que o maior upside, mesmo levando em consideração o risco, é o Banco do Brasil, seguido do Itaú, tá? Eu acho que o Bradesco e o Santander também tem upside, também tem retorno, mas o retorno ele é menor, principalmente quando a gente olha o relativo das demais oportunidades que eu enxergo no mercado, tá? Eu acho que, principalmente Bradesco, a gente deve ter um retorno bem gradual. E quando eu falo gradual, eu estou dizendo lento, né? A gente não vai ver de uma hora para outra, de um tri para outro tri, o ROI do Bradesco voltar a ser o que era. Eu acho que eles fizeram várias mudanças, inclusive na diretoria, no perfil de risco, mas o banco tem enfrentado uma dificuldade, né? Uma dificuldade de que o setor bancário, a concorrência aumentou significativamente, né? A gente sabe que muitas fintechs estão diminuindo, né? Poucos bancos incumbentes ficarão para contar a história, mas a gente já tem players que ficaram e já são relevantes. É o caso do Nubank, é o caso do Banco Inter, que já, inclusive, estão com uma rentabilidade até razoavelmente satisfatória, e eles estão roubando share dos pares privados, tá? O caso do Itaú, Bradesco, etc. Então, eu entendo que o Bradesco ele ficou um pouco para trás em termos de competição, experiência do cliente, etc. Perfeito. Daronco, obrigado então pela sua participação, muito bom poder contar contigo nessa tarde, espero que volte mais vezes, uma ótima terça-feira para você, até uma próxima. Muito obrigado, pessoal, obrigado pelo convite. Valeu. Falamos aí com José Eduardo Daronco, ele que é analista da Suno, um papo bastante bacana a respeito dos resultados dos bancos, a respeito de toda essa análise, né, dos bancos aqui no Brasil, trazendo informações importantes e análises importantes para a gente. Inclusive, só para deixar registrado aqui, os bancos continuam nessa aí, né? O único banco que segue em queda é o Banco do Brasil. Agora até perdendo um pouquinho, né, daquele ímpeto de queda, caindo apenas 0,12%. Mas num dia que o Itaú sobe 3,16%, o Bradesco sobe 2,9% e o Santander 2,23%. Um dia bastante importante aí para os bancos, né? De uma movimentação bastante forte, bastante importante para as instituições financeiras. Olhando especificamente para o Ibovespa, né, a gente tem uma aceleração nas altas, né? Chegou no 119, está teoricamente consolidado ali, 119.395 pontos. O Ibovespa com um arrefecimento, né, com uma melhora no ambiente, principalmente para Vale e Petrobras. A Vale caía bem mais, agora cai 2,30%, e a Petrobras também caía mais de 2%, quase 3%, agora caindo 1,46%. Não é que ficou bom, é que na linguagem aí, despiorou o cenário para a Petrobras e acabou trazendo essa percepção. Além disso, a gente vê várias companhias mais ligadas ao setor doméstico aí engatando altas incríveis, né? 18%, 13%, 10%, algumas varejistas, que a gente vai comentar daqui a pouquinho sobre essa movimentação, né, nas varejistas aqui com o Marco Saravalli. São 3 horas e 32 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, mais um rápido intervalo aqui na programação. O BMC Market volta já já, continue com a gente. BMC News. Informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor.
Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Vortex Beyond. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na nossa programação BMC Market ao vivo, trazendo os principais destaques, as principais informações que estão movimentando o mercado financeiro. O Ibovespa segue naquela alta, 0,8%, 119.374 pontos, com varejistas, né, assumindo as maiores altas, né? Magazine Luiza, Casas Bahia, Grupo Soma, Arezzo, uma série de empresas varejistas tendo um desempenho bastante importante, bastante forte no pregão dessa terça-feira. E claro que a gente fica monitorando também todos os desdobramentos do que está acontecendo lá em Brasília. A gente lembra, mais cedo foi apresentado o relatório do senador Eduardo Braga, relatório da reforma tributária, em discussão na Comissão de Constituição e Justiça, acatadas inclusive algumas emendas dos parlamentares que podem trazer algum tipo de mudança, né, no texto da reforma tributária. E aí, para ajudar a gente a entender um pouco mais sobre toda essa movimentação, sobre como pode ficar esse texto da reforma tributária, se está mudando para melhor, se está mudando para pior, quero trazer aqui o Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos, para conversar com a gente. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao BMC Market, um prazer falar contigo novamente. Boa tarde. Eu que agradeço, obrigado pelo convite e, de fato, esse é o grande evento aí do dia, junto também com a reunião da Comissão Mista de Orçamento, né? Exatamente. Felipe, inclusive começando com essa situação envolvendo a reforma tributária, a gente já tinha visto, né, uma discussão bastante aprofundada, bastante ampla e várias exceções sendo incorporadas ao texto, que acabou elevando a alíquota do imposto sobre valor agregado. Nessa discussão de hoje, ou nessas últimas discussões, mais emendas foram acatadas, tanto é que o próprio senador Eduardo Braga pediu, ou vai pedir ao Ministério da Fazenda para recalcular algumas alíquotas, né? Como que vai ficar essa última alíquota por conta dessas mudanças. Como que você está vendo essas alterações ao texto, que já foi bastante modificado, que já teve muitas emendas e exceções incorporadas a ele? Bom, eu entendo que essa complementação de voto, como é chamada, né, que foi anunciada hoje, esses ajustes finos no texto que o relator, o senador Eduardo Braga, já havia exarado, elas não mudam muito os problemas centrais que eu venho apontando na proposta desde que foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Lembrando que, uma vez aprovada no Senado, vai precisar voltar para lá em razão das alterações.
As minhas preocupações vão na linha do que você começava a falar sobre a questão das alíquotas. Você tem muitas exceções e o efeito no cálculo da alíquota geral. Quer dizer, quando você tem muitas exceções, o que acontece é que, pelas minhas contas aqui na Warren, nós vamos ter provavelmente uma alíquota de cerca de 33,5%, que é muita coisa. Isso sem contar uma conta que nós estamos fazendo também, um cálculo novo, para mostrar os efeitos do financiamento desses fundos que estão sendo prometidos. O Fundo de Desenvolvimento Regional, principalmente, que pode chegar a 60 bilhões de reais de aportes novos todo ano, no ano máximo lá previsto, e depois fica para sempre em 60 bilhões. Pelas nossas contas, só esse fato, essa montanha de dinheiro que a União, a viúva de sempre, né, como eu falo sempre, vai precisar aportar nesses fundos para azeitar, digamos assim, a aprovação e o aceite, né, dos estados e tal, isso vai custar, de alguns estados, diga-se de passagem, isso vai custar 1,3 ponto percentual a mais nessa alíquota geral. Então nós estamos caminhando para um sistema mais complexo, com uma alíquota gigantesca. Fala-se tanto que nós temos que migrar para o sistema que vigora em 173 países e, portanto, nós estaríamos atrasados, mas, na verdade, nós vamos ter uma coisa que só vai ter aqui, para variar, uma jabuticaba amarga, uma alíquota enorme, porque quanto mais exceções, aqueles que vão pagar a conta sentados na mesa, né, para almoçar, vão ser um número pequeno, vai ser um número pequeno de comensais, que vão ser justamente aqueles que não conseguiram as exceções, nem na Câmara, nem no Senado. Muito bom. Felipe, muito boa tarde. Só para entender um pouco a sensibilidade da Warren, de vocês, das projeções, o quanto dessas exceções trouxe o seu cenário factível, até o governo tem utilizado essa palavra, para esse cenário aí um pouco, né, com essas alíquotas mais expressivas, né? Ou seja, o quanto está piorando somente essas exceções que estão sendo incluídas nesse momento? Veja só, quando o texto saiu da Câmara, a gente já tinha feito uma conta, e é difícil fazer essas contas porque você tem que fazer várias premissas com base nos dados que a Receita Federal divulga para os impostos atuais e a base também desses impostos, enfim, tem que assumir algumas premissas. Mas a gente vinha falando que o cenário pessimista seria, ou seja, o pior possível seria esse de 33,5. Agora ele virou o cenário base. Tanto é assim que o próprio secretário especial de Reforma Tributária, Bernard Api, está nos jornais hoje, né, já fala de uma alíquota também maior em relação à conta que ele fazia. Inicialmente falava-se em 25%. Agora, 25,9% na conta do governo parece ter virado o piso, né? E pode chegar a mais de 27% na conta do governo, aparentemente. Então, o que eu chamo a atenção é que essas exceções que vão sendo incluídas, é difícil você precisar o efeito delas, mas eu quero lembrar que vai haver uma lei complementar que vai pormenorizar aquele artigo das exceções, que é o artigo 9º, e também vai delinear os regimes específicos e diferenciados. Só para todo mundo que está nos assistindo saber bem, o que está acontecendo é que quem ficar nas exceções vai ter uma bagatela de redução de 60% na alíquota. E o resto dos mortais vai ter a alíquota cheia, que na nossa conta é de 33,5%. Quanto mais exceções você vai pondo, pior fica. Essas mudanças feitas no Senado provavelmente acrescentaram mais de 1 ponto a 1,5 ponto de percentagem na alíquota que a gente calculava. Por isso que reforça o cenário do 33,5%, que é uma conta estimada, obviamente, mas que dá uma noção do tamanho desse tributo, né? Quando eu falo desse tributo, é a soma do chamado IBS, que é o fruto da junção do ICMS estadual e do ISS municipal, e do IVA federal, né, que é a outra parte do tributo, que é a CBS, junção do PIS atual e da COFINS atual. Então, esse chamado IVA dual, ele é composto desses dois tributos, um federal e outro subnacional, que é a junção do ICMS e do ISS. Eu gostaria de aproveitar para falar que a grande questão que não se discutiu tem a ver com 2 problemas básicos. Primeiro é a transição.
Sabe quando que nós vamos ter o IBS? Em 2033. A transição para o destino, ou seja, lá para o consumo final, com a não cumulatividade plena, como se tem prometido, 2033. E a transição começa em 2029, com uma redução das alíquotas do ICMS de 10% ao ano, e com a preservação de todos os benefícios fiscais, ou seja, a guerra fiscal a pleno vapor. Nós chegamos a criticar, no primeiro texto do Senado, que o parágrafo 3º do artigo 128 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, o ADCT, como é conhecido, ele estava fazendo ainda pior, estava preservando 100% dos benefícios, sem qualquer redução, mesmo a partir de 2029. Essa, aparentemente, foi uma correção agora no complemento de voto do senador Eduardo Braga. Mas, mesmo assim, nós vamos ter, pessoal, uma montanha de subsídios, de benefícios fiscais sendo preservados, e, além de preservar essa guerra fiscal, ainda vão enfiar um bolo de dinheiro público por meio do Fundo de Compensação e do Fundo de Desenvolvimento Regional para sabe-se Deus fazer o quê? Na letra da Constituição, são coisas genéricas contra as quais ninguém vai se levantar. Desenvolvimento, investimento. Agora, o diabo mora nos detalhes. Que desenvolvimento? Que investimento? Quem vai avaliar esses projetos? Eles vão substituir os atuais benefícios ou eles vão se somar? Vão, obviamente, se somar. Felipe, então, a grande questão é que talvez a gente não tenha a chamada simplificação do sistema tributário, a redução da carga tributária que era proposto, que é a ideia central de uma reforma. Você já deixou muito claro, né, a respeito da necessidade de se fazer uma reforma tributária, mas não necessariamente o que está posto é melhor do que a gente tinha antes. Para fazer desse jeito, talvez era melhor dar um passo para trás e rever essa situação. O que preocupa no posterior, né? Porque se não vai reduzir carga, se não vai trazer simplificação, se não vai trazer talvez mais investimentos, né? Uma competitividade maior para as empresas brasileiras, com uma transição grande em tempo, o que as empresas vão, no dia seguinte da promulgação, fazer, né? Vai trazer uma complexidade maior ainda do sistema tributário brasileiro e mais gastos para as companhias? Excelentes questões, porque, na verdade, quando se fala em simplificação, ora, quem vai ser contra a simplificação? Ninguém, né? Só que nós temos que entender o seguinte, a reforma que está aí sobre a mesa não vai simplificar. Você vai ter o imposto seletivo, o IPI, o PIS, a COFINS, a CBS, o ICMS, o ISS, todos convivendo durante um período. Durante uma década, você vai ter uma complexidade maior. Para quê? Para que se consiga, então, no fim do arco-íris, lá em 2033, aí sim ter a reforma tributária para valer. É óbvio que o que vai acontecer, e para quem acompanha o Congresso Nacional sabe bem disso, veja, por exemplo, o caso da Zona Franca de Manaus, a prorrogação de prazo, sem entrar no mérito. Mas é o que costuma acontecer. Quando chegar em 31, 32, alguém vai propor a prorrogação de prazo. Porque é impossível imaginar que em dezembro de 32, o ICMS, que vai ter uma alíquota ainda correspondente a 60% da atual, vai desaparecer da noite para o dia. E com esse desaparecimento, todos os benefícios fiscais nos quais as empresas, inclusive muitas, né, estão penduradas. Alguns benefícios são bons, a maioria é muito ruim, não gera efeito nenhum do ponto de vista do investimento produtivo, do crescimento econômico. Então, esse é o desafio. A meu ver, nós tínhamos sim que dar um passo atrás, como você falou. Eu, no ano passado, quando na Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, defendi que nós fizéssemos uma reforma do ICMS. Vamos por partes. A mega reforma, como é o caso da PEC 45, ela acaba pecando porque você tem que ceder a tantas pressões que você acaba criando um monstrengo tributário, que é a figura que eu tenho usado nos meus artigos no Estadão para explicar isso desde o início do ano, quando começou essa novela. Ô Felipe, só uma última pergunta. Quando a gente olha o PIB do Brasil, particularmente nos últimos 20 anos,
nas últimas décadas, a gente cresceu basicamente em cima do boom demográfico, né? Ou seja, o aumento de produtividade foi quase zero. Quando a gente está falando nas projeções de vocês da Warren, de que a gente pode ter aumento da carga tributária, ou seja, a gente pode, no conto de vocês, necessariamente ter redução do PIB potencial do Brasil, como isso impacta as projeções de longo prazo daqui da nossa economia? Deixa eu lhe dizer, essa questão é importantíssima, porque, na verdade, nós estamos semi-estagnados há 35 anos. Quando se aprovou o Plano Real, em 1994, lá no governo Itamar Franco, com o ministro Fernando Henrique Cardoso, que depois foi alçado, eleito à presidência da República, nós conseguimos um grande feito, que foi a estabilização. A estabilização monetária foi um grande feito, tanto que nós não aceitamos, enquanto sociedade, voltar atrás em relação a essa conquista do controle da inflação, percebe? Qualquer projeto político, partidário, que eventualmente namore com essas teses do um pouquinho a mais de inflação não faz mal, é rapidamente punido. Punido pelas urnas, punido pela avaliação popular. Então essa foi uma conquista. Porém, desde 94, então lá se vão 30 anos, nós não conseguimos avançar no objetivo de ampliar as taxas de crescimento econômico, porque nós não resolvemos definitivamente a questão fiscal. E, portanto, nós estamos convivendo com uma taxa neutra de juros que é elevada. E convivendo com juros elevados, não há Cristo que aguente investir. O setor produtivo industrial tem um certo fôlego, depois já perde rapidamente esse fôlego. São espasmos de crescimento que não geram persistentemente uma dinâmica saudável. Então, para resolver o problema do crescimento, nós temos que atacar outras frentes, como a questão de uma política externa voltada para acordos comerciais efetivamente positivos para a nossa indústria de transformação, que ajudem a aumentar as exportações líquidas, investir muito mais em infraestrutura, ter taxas de juros mais razoáveis, o que depende do equilíbrio fiscal. A carga tributária, eu tenho uma má notícia, ela vai aumentar. Isso é uma certeza que eu tenho. Por quê? Porque o gasto não está diminuindo e nem diminuirá. Ele provavelmente, se o arcabouço fiscal for cumprido, por isso que eu sou um dos primeiros a elogiar o arcabouço desde o seu nascedouro, ele vai estabilizar a despesa em relação ao PIB. E aí nós temos uma chance de ter uma política fiscal civilizada, que pare de pé. Agora, você veja bem que as pressões para dilapidar o arcabouço antes dele completar os primeiros meses de vida são enormes, né? O ministro Fernando Haddad, nesse aspecto, precisa ter todo o apoio possível, né, de todos nós para que o arcabouço seja mantido. Agora, infelizmente, no sistema tributário, nós vamos de mal a pior. Essa é a questão central, né? Porque, veja, nos anos 90, tentou-se uma reforma parecida com essa da PEC 45. Em 2008, novamente, uma mega proposta de reforma tributária com o presidente da República, à época o presidente Lula, bastante popular, diga-se de passagem também, para todos lembrarem, né? E não logrou o resultado. Agora, aparentemente, ao que tudo indica, apesar da incerteza ser elevada, deve aprovar, deve ser promulgada essa emenda. Aí você vai ter várias trincheiras abertas para discutir a regulamentação dessa emenda. Vai ser, com o perdão da palavra, um Deus nos acuda. Tá certo. Felipe, agradeço muito sua participação. Obrigado mais uma vez por estar aqui na programação da BMC News. Obrigado pelo seu tempo. Volte sempre, uma ótima terça-feira para você. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Um abraço a todos. Um abraço. Falamos aqui com Felipe Salto, economista-chefe da Warren Investimentos. E saímos do Felipe Salto, vamos para Marco Saravalli na reta final. Informação importante, Saravalli. Magazine Luiza em leilão, subindo quase 20% no pregão de hoje. Que pancada. Eu pensava que você ia falar em promoção, mas talvez... Black Friday. Chegando aí as festas de final de ano. Mas, como muita gente fala, né? Só para a gente ser mais rápido, direto ao ponto aqui, se não atrapalhar, já ajuda bem, né? Você vê que o que a gente teve de grande novidade hoje, nessa terça-feira? Grande novidade para mim foi o ministro Haddad sinalizando que a possibilidade de manutenção, foco, né? Vamos buscar aí, não está descartado, né? O objetivo de termos
um resultado fiscal próximo de zero, né? Essa continua sendo a meta e vamos procurar alternativas, né? Lógico que a gente tem um ambiente internacional com dúvidas, mas talvez um pouco mais ameno, mas por aqui, esse acho que é o grande recado, né? Que o investidor precisa, né? Mais direcionamento, mais segurança jurídica, mais segurança política, fiscal, como um todo, os aspectos, isso traz mais previsibilidade, isso que o investidor busca, pelo menos nesse final de ano, ao longo de 2024. Tá? Então, esse é o recado. Lembrando que essa semana tem bastante indicadores econômicos e também uma agenda muito carregada no lado corporativo. Né? Mas, a princípio, o investidor querendo voltar a tomar risco, ex-commodities, ou seja, aquilo que puxou o pregão, né, o Ibovespa até aqui, né, será tudo diferente, né? O espelho. O que nos trouxe até aqui não é o que vai nos levar até lá. Assim terminamos o biscoito da sorte de hoje. Tem várias frases para o biscoito da sorte, né? Tem essa e tem a que você falou também, né, Saravalli? De repente, muito ajuda quem não atrapalha. Bom, abrir o restaurante já está pronto, só falta o restaurante, né? Só falta o restaurante e o biscoito. As frases já estão prontas. Tá certo. Até amanhã então, Saravalli. Boa tarde, até amanhã. Quarta-feira estaremos juntos novamente. Eu, Marco Saravalli, convidados aqui do BMC Market e, claro, você que sempre nos acompanha, sempre nos prestigia com a sua audiência, com a sua interação nas nossas redes sociais, com a sua interação sempre aqui nos principais meios de comunicação aqui da BMC News. A gente agradece sempre a sua audiência. Obrigado você que está nos acompanhando aqui no nosso canal do YouTube, também na Pay TV. Estamos na TV fechada, diversas operadoras. Você também que nos acompanha no nosso portal bmcnews.com.br. E claro, você que está aí operando dentro do Profit da Nelogica e assistindo a programação da BMC News, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia. A gente volta amanhã a partir das 2h30 da tarde. Você fica agora com o Closing. O Maurílio Goldner, a Isabela Takaki já estão chegando para trazer os principais destaques dessa terça-feira, as principais movimentações nesse mercado bastante animado nessa terça-feira. Vou ficando por aqui, volto amanhã. Um forte abraço. Tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos, a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. No BMC Stock trazemos as principais atualizações do mercado nacional e internacional, sempre destacadas.